Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que estão aqui presentes e que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Nessa noite nós teremos uma mensagem que não está em nosso guia de pregação, uma mensagem avulsa, podemos assim chamá-la, em que eu gostaria que nós refletíssemos à luz das Escrituras sobre o mal dos nossos dias. Eu não sei se você já parou para pensar profundamente em que certas perspectivas em relação à realidade que nós vivemos alcançaram um status tão elevado que simplesmente contrariar o senso comum é algo que não é aceito e podemos ser até atacados ou sermos alvo de aversão por termos uma mentalidade ou uma visão de mundo que nós chamamos de visão de mundo cristã, contrária ao senso comum. Isso é algo tão presente em nossos dias, que infelizmente isso não se limita àqueles que são avessos ao cristianismo. Mas infelizmente muitos crentes estão cedendo ao senso comum. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs estão cedendo à forma de pensar, relativizando aquilo que não deve ser relativizado. Por muitas vezes, como cristãos, somos pressionados a reconsiderar as nossas posições mais essenciais a respeito da nossa vida e do mundo em que vivemos. Infelizmente, muitos ou deturpam a sua fé ou renegam a sua fé de forma a ceder a este senso comum em questões essenciais, como por exemplo a definição do papel do homem e da mulher. Como cristãos deveríamos ter isso claro em nossa mente, mas o senso comum dos nossos dias nos pressionam e muitos deturpam ou renegam. Relacionamento conjugal, por exemplo. O senso comum diz uma coisa, enquanto a fé cristã diz outra. Educação de filhos, por exemplo. Disciplina de filhos. Quão triste é quando vemos pais crentes cedendo ao senso comum para estabelecer ou definir como seus filhos devem ser educados, ou como seus filhos devem ser disciplinados ou não disciplinados. Posição política, deveres sociais, cuidado com o corpo, cuidado da mente. O senso comum avesso ao cristianismo limita ou persegue, pressiona aqueles contrários a este senso comum. E eu creio que isso aconteça pelo nosso esquecimento, ou a recusa de reconhecer que existe sim uma fonte pela qual todos os princípios da realidade que nós vivemos, ou da realidade da existência humana, é definido, a saber, por aquele que a criou. Todos os princípios da vida humana, todos os princípios que regem essa criação, podem ser encontrados na fonte daquele que a criou. O lema somente as Escrituras tem sido tão esquecido em nossos dias, ao ponto de diminuí-lo a debates teológicos ou a datas comemorativas. Nos esquecemos que este lema apenas expressa aquilo que deveria ser tão caro para a nossa fé. Pautar toda a nossa vida e compreensão do mundo em que vivemos por cerca da palavra de Deus. Somente as Escrituras significam isso. Pautar a nossa existência, quem nós somos e o mundo que nos cerca pelos olhos daquele que criou todas as coisas, encontrando assim o caminho da verdadeira sabedoria ou o caminho do verdadeiro conhecimento a respeito do que rege este mundo.
Sabedoria, palavra essa tão desconstruída por esse senso comum. Veja só, se eu te perguntar agora, o que é sabedoria? O que será que veio à sua mente? Talvez você possa ter ido pela percepção ou pensar em algo voltado a conhecimento. Alguém inteligente, alguém que conhece muitas coisas, sabe aquele seu amigo que sabe de tudo um pouco? Que estuda e a conversa fica até chata, porque tudo que você conversa com ele, ele sabe um pouquinho de cada coisa a respeito daquilo que você vai conversar com ele. E você diz, aquela pessoa é uma pessoa sábia. Talvez quando você ouça a palavra sabedoria, de uma forma ou de outra, sua mente o leva para aqueles que têm experiência de vida. Sabedoria está atrelada a você ter experiência, já ter vivido muito. Então, você é uma pessoa experiente. Mas quando eu perguntei para você o que é sabedoria, a sua mente o levou para aquilo que Deus diz a respeito da sabedoria? Vejam, esse é um ótimo exercício para nós trabalharmos o que é cosmovisão cristã ou visão de mundo pelos olhos daquele que o criou. As verdades essenciais ou os princípios que norteiam a existência humana e o mundo em que vivemos, aos nossos olhos sempre vão buscar os olhos de Deus a respeito daquilo? Sabedoria aos olhos de Deus. Certamente o Senhor se preocupou em nos ensinar a respeito do que é sabedoria e como obtê-la. O livro de Provérbios, por exemplo, quando estudado sob a perspectiva correta, deixa de ser apenas um apanhado de citações bonitas ou de frases de efeito e se transforma no mais abrangente ensino da parte de Deus sobre a sabedoria. Por toda a Bíblia aprendemos sobre os frutos da sabedoria de Deus. Sim, o nosso Senhor se revelou a nós e revelou os princípios que regem este mundo para que pudéssemos aprender como viver neste mundo. Eu gostaria então de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119. Leremos dos versículos 97 a 104 e aprenderemos um pouco mais a respeito do que o Senhor nos ensina a respeito de nós e do mundo em que nós vivemos. Salmo 119, versos de 97 a 104, diz assim a palavra do nosso Deus. Como amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que todos os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho da falsidade. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, louvamos-te, Senhor, pela tua palavra, pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine e que a tua palavra opere em nós aquilo que o Senhor desejar. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Uma breve pausa para um pequeno incômodo aqui, meus irmãos, peço desculpas. O Salmo 119 foi escrito como uma exaltação à excelência da palavra de Deus, sendo a maior compilação de um
texto ou de um tema que temos nas Escrituras. Sua cuidadosa estrutura do Salmo 119 nos apresenta 22 estrofes ou 22 blocos compostos por 8 versos cada. Segue esse bloco de 22 estrofes e 8 versos cada, segue exatamente o alfabeto hebraico, uma construção lógica bem estruturada, exaltando a excelência da palavra de Deus. Cada estrofe, em seus 8 versos, começa com a letra em que está a correspondente, como se fosse no nosso alfabeto. Teríamos uma estrofe com a letra A, 8 versos que começam com a letra A, depois uma outra estrofe com a letra B, 8 versos que começam com a letra B, e assim por diante. Tá, pastor, mas o que isso tem a ver? Eu gostaria que nós compreendêssemos que o trabalho dedicado ao maior compêndio, ao maior volume de versos das Escrituras, ressaltam a excelência da Escritura. A excelência da palavra de Deus como fonte do conhecimento de nós mesmos e daquele que nos criou. Tudo isso com o propósito de permitir que o povo de Deus não só admirasse o que Deus tem a nos dizer, mas que fossem moldados, tendo o caráter moldado pela palavra de Deus. O primeiro ponto dessa noite, meus irmãos, que eu gostaria que nós refletíssemos, que este salmo nos ensina, é que a compreensão da nossa realidade reside em amarmos a palavra de Deus. Essa estrofe começa com a expressão: quanto amo a tua lei. Quanto amo a tua lei. E vejam, o amor para o crente, a compreensão do que é amor é bem distinta do que o senso comum diz a respeito de amor. O nosso senso comum, ou o senso comum que nos cerca, diz que amor é um sentimento. Por muitas vezes nós ouvimos, quando casais se separam, qual a justificativa? Porque o amor acabou. Mas para aqueles que compreendem o amor aos olhos das Escrituras, sabem que amor é muito mais ação do que propriamente sentimento. Como amo a tua lei, é a expressão de uma vida de devoção à palavra do Senhor. Como amo a tua lei, é a compreensão de que a lei do Senhor, a palavra do Senhor é aquilo de mais importante exista para a nossa vida. Como amo a tua lei. Como amo a tua lei é a expressão da compreensão da dádiva que nos foi dada de conhecer a nós mesmos e o mundo que nos cerca pelos olhos daquele que o criou. Mas vejam que amar a palavra de Deus como ação também é a nossa devoção contínua a ela. O salmista, dizendo sobre o amor que tem pela lei, reflete esse amor demonstrando como ele se relaciona com ela. Como amo a tua lei, ou quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Veja que há uma diferença bem tênue aqui que muitas vezes nós podemos não perceber. O salmista utiliza uma expressão, todo o dia, dando a demonstração que o amor pela lei que temos, ela é expressa não todos os dias também, mas durante todo o dia. Em um dia, durante todo ele, eu amo a sua lei. Isso é o que o salmista diz no Salmo 1, quando nos ensina, bem-aventurado
é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, durante todo o dia. Quanto amo a tua lei significa ter a lei do Senhor, ter a palavra do Senhor em nosso coração, em nossa mente, durante todo o dia. Em todas as circunstâncias, retornarmos àquilo que o Senhor diz a respeito de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Não é simplesmente aquela devocional pela manhã, em que cumprimos um rito, mas é a continuidade, a reflexão daquilo que o Senhor nos diz. Eu não estou dizendo para você parar de fazer devocional, não. Mas que a devocional que você faça na sua manhã seja alvo do retorno de sua mente, do seu coração, durante todo o dia. Durante os momentos felizes, durante os momentos difíceis, durante o cansaço, durante o descanso, que a sua mente, que a minha mente esteja amando a palavra de Deus em todos os instantes. Que estejamos sempre olhando para o mundo que nos cerca e buscando compreendê-lo à luz daquilo que o seu Criador nos diz a respeito deste mundo. Quanto amo a tua lei, é expresso pelo salmista, pois eu medito todo o dia, durante o dia. Portanto, como primeiro ponto, para compreendermos, para alcançarmos ou para experimentarmos de verdade a sabedoria ou a compreensão da realidade que nos cerca, precisamos amar a lei do Senhor. E como amamos esta lei, como experimentamos este amor, buscando ela durante todo o tempo de vida que temos. Desde a devocional, mas buscando compreender, buscando receber do Senhor a sua revelação para que possamos utilizá-la durante o nosso dia. Veja, não espere receber um insight divino durante o seu dia se você não busca o Senhor todos os dias e durante todo o dia. Aquele que procurar irá encontrar. Quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Mas há um segundo ponto que o Salmo nos ensina a respeito da realidade da nossa existência e do mundo que nos cerca, que a compreensão da nossa realidade está em sermos transformados pela palavra. A palavra do Senhor é objeto do nosso amor, mas a palavra do Senhor também é aquela que age em transformar a nossa mente e coração. Vejam só o que o versículo 98, o teu mandamento me torna. O teu mandamento, a tua palavra, Senhor, me transforma. A tua palavra modifica aquilo que eu sou. Ela me torna. Compreender quem somos e o mundo em que vivemos por meio das palavras daquele que criou tanto nós como este mundo. Somos transformados em portadores desta verdade. Nos tornamos ponto de contraste com aqueles que não amam a verdade. A palavra nos torna ponto de contraste. Quando amamos a palavra, quando meditamos durante os nossos dias, ela nos transforma em ponto de contraste com o mundo em que vivemos. Ela nos faz diferentes. Ela nos faz um ponto que acusa aqueles que não amam a lei do Senhor. Recebemos os olhos da fé, crendo que as coisas acontecem e são porque são, por conta daquilo que o Senhor diz a respeito delas. Sim, quem nós somos?
A palavra de Deus nos transforma a compreendermos que somos aquilo que o Senhor diz que somos. O que está errado conosco? A palavra de Deus transforma a nossa mente para saber que o que está errado em nós é aquilo que o Senhor diz que está errado em nós. Onde reside a solução para os nossos problemas? Aonde o Senhor diz que reside. Como lutar contra vícios ou pecados? Somos transformados não mais a imprimirmos as nossas opiniões, mas a buscarmos a verdade daquele que nos criou e criou o mundo que nos cerca. Como enxergamos, por exemplo, o que é família? Não mais por aquilo que eu acho ou pelas experiências que eu tive, mas a família é aquilo que o Senhor diz que é. Transformação de mente, transformação de um conhecimento que é trazido pela palavra. Relacionamento conjugal, como eu devo viver com a minha esposa, com o meu esposo. Não se trata mais da minha experiência, de como meus pais vivenciaram, ou do meio em que eu estou cercado, do que o senso comum diz, não. Eu fui transformado pelo conhecimento daquele que criou o relacionamento conjugal e como ele deve acontecer. Como educar filhos? Devo discipliná-los? Somos transformados pela palavra a aceitar aquilo que Deus diz a respeito disso. Mas somente aqueles que amam a palavra e que buscam durante todos os momentos de sua vida, recebem do Senhor a dádiva de conhecê-lo e conhecer aquilo que Ele deseja para estas coisas. O texto diz que nos tornamos, ou aqueles que amam a lei e que meditam todo dia, se tornam mais sábios. Aqui o salmista não está falando de nível de intelectualidade, mas de receber o verdadeiro conhecimento que a palavra de Deus nos traz a respeito de quem somos e do mundo em que vivemos. Nos tornamos mais sábios do que os nossos inimigos, pois compreendemos que os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos. Sabe quem disse isso? A palavra de Deus no Salmo 1. Nos tornamos mais sábios do que os nossos inimigos, porque compreendemos que a vingança pertence ao Senhor. Sabe quem disse isso? A palavra do Senhor em Deuteronômio 32. Nos tornamos mais sábios do que os nossos inimigos, porque compreendemos que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sabe quem disse isso? A palavra do Senhor. Nos tornamos mais sábios do que os nossos inimigos, pois aprendemos que nos fora dado o poder do Espírito Santo e concedido a nós amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabe quem disse isso? A palavra do Senhor em Gálatas 5. Vejam que o que nos torna mais sábios do que os nossos inimigos não é a capacidade de sermos estrategistas, que não é a capacidade de antevermos os movimentos daqueles que nos oprimem, mas por conhecer a palavra do Senhor, que nos apresenta este mundo de inimizades, que nos apresenta dificuldades neste mundo em que vivemos e que nos prepara para isso. Agora a grande questão é: quantas vezes recorremos ou buscamos a palavra do Senhor para nos prepararmos para isso? Veja só o versículo 98, por que o salmista se diz ser tornado mais sábio? Porque os mandamentos eu os tenho sempre comigo. Lembra que eu disse, não adianta você querer buscar auxílio divino em momentos de dificuldade se você não busca a palavra do Senhor constantemente no seu coração, na sua mente, meditando dia e noite.
nos tornamos mais sábios do que os nossos inimigos, porque a palavra de Deus nos ensina o que dizer, o que não dizer, quando dizer, como dizer. A palavra do Senhor nos ensina a recuarmos. A palavra do Senhor nos ensina quando avançarmos. A palavra do Senhor nos ensina a aceitarmos a perda de um conflito neste mundo que nos cerca, pois a nós está prometida a eternidade. Nos tornamos mais sábios do que os nossos inimigos quando percebemos que o nosso mundo não se limita a conquistas terrenas. Mas tudo isso está guardado para aqueles que amam a lei do Senhor e nela meditam dia e noite e nela estão sempre buscando. Mas também a palavra do Senhor, o texto nos diz no verso 99, que ela nos torna mais sábios do que os nossos mestres. Este salmo de forma alguma está tratando novamente da capacidade intelectual. Buscar a lei do Senhor não vai fazer você mais inteligente do que o seu professor de física. Ou não vai fazer você começar a resolver cálculos difíceis que engenheiros inventam ou constroem. Pelo contrário, amar a palavra do Senhor e buscar a palavra do Senhor, na realidade significa que você pode ser a pessoa mais inculta e letrada, mas mesmo assim você terá diante de você a verdadeira realidade que Deus apresenta a todos. O que eu quero dizer é que se você ama a palavra do Senhor, se você medita nela dia e noite, e se você tem ela sempre contigo, em todos os dias do seu andar, isso abrirá os olhos para o mundo em que você vive, para quem você é. Lhe tornará compreendedor dessa realidade. Não importa o diploma, não importa a capacitação acadêmica, não importa, não se trata disso. Não se trata do que os especialistas dizem sobre o assunto, mas do que Deus revelou a respeito disso. Alguns exemplos que nós podemos pensar a respeito disso. O quanto nós rejeitamos ou de forma pejorativa olhamos para conselheiros bíblicos ou aconselhamento bíblico propriamente dito. Muitas vezes a primeira opção que temos é buscar auxílio de pessoas, às vezes nem cristãs, para as nossas dificuldades. Eu sei que aqui eu posso entrar numa área de discussão a respeito da eficácia de certas linhas de tratamentos. Não é este o meu objetivo, mas o objetivo, a minha declaração e a minha defesa é de que a palavra de Deus é suficiente para nos ensinar, para nos repreender, para nos admoestar sobre todas as coisas. Educação de filhos, quão triste é, o senso comum é compreensível, mas como é triste quando vemos crentes buscando construir ou compreender ou executar a educação dos seus filhos sem olhar para o que a palavra diz a respeito disso. Famílias seguindo orientadores educacionais que se distanciam completamente daquilo que Deus diz a respeito de educação de filhos. Famílias dentro da igreja, dentro das igrejas, cada vez mais suscetíveis a opiniões contrárias às Escrituras, do que assumindo a dificuldade que é criar um filho segundo a vontade de Deus. Pais que entregam os seus filhos à escola, a terapeutas, a cuidadores, e se esquecem da palavra de Deus. Formação de carreira, como enxergar a sua carreira, como enxergar uma vida profissional. O senso comum já tem uma forma disso: vença, conquiste, faça. Mas e quando a palavra diz que devemos ser felizes quando somos servos, que devemos fazer o que quer que seja para a honra e glória do Senhor? Não é uma vida de contentamento com menos,
é uma compreensão do que é superior a, por exemplo, uma carreira bem-sucedida. Abrir mão da família, abrir mão de princípios elementares da fé, simplesmente para conquistar algo que o senso comum diz que é o alvo. O quanto nos dedicamos à nossa carreira, o quanto temos objetivos ou perspectivas ou metas a alcançar financeiramente ou academicamente, e quando confrontados com princípios da palavra de Deus, renegamos esses princípios e preferimos seguir a nossa mentalidade. Da mesma forma, casamento, como é triste ver casais ou famílias sendo destruídas porque foram buscar respostas que não na palavra de Deus para reconstruir a sua relação. Maridos e esposas buscando terapias, conselheiros que em nada apresentam a verdade dos nossos problemas. Quanto amo a tua lei é isso. Quanto amo a tua lei é, eu quero que a palavra do Senhor seja o norte para todas as coisas concernentes a mim e ao mundo em que eu vivo. Quanto amo a tua lei e medito nela todo o dia, tenho ela sempre comigo. Me torna mais sábio, não porque eu li mais livros, não porque eu tenho mais intelecto, mas porque eu estou entregue à transformação que ela faz em minha mente e coração, me sujeitando a tudo que ela diz a respeito de quem eu sou e do que eu devo fazer no mundo em que eu vivo. Mas ela nos torna também mais entendido do que os idosos, o texto diz. Compreendo mais do que os idosos, verso 100. Sou mais entendido do que os idosos, e aqui o salmista não está sendo alguém irreverente ou tratando a respeito de falta de educação para com aqueles mais velhos. Não. Novamente, o salmista está nos ensinando que sabedoria ou compreensão das verdades de Deus não está necessariamente atrelada a tempo de experiência de vida. Você pode ter vivido muito nessa vida e ainda ser um tolo. Você pode ter muitos anos de vida e, aos olhos da palavra de Deus, ser um tolo. E você pode ser uma criança ou um jovem e, nos poucos anos de vida, ser um sábio aos olhos do Senhor, se compreende aquilo que Ele diz a respeito de você e do mundo que o cerca. Essa é a transformação que recebemos. Uma transformação não de intelecto, mas de termos os olhos da fé, de que a palavra de Deus nos transforma a compreendermos todas essas verdades. Existem muitos homens e mulheres com muita experiência de vida, mas tolos. Isso é o que Paulo ensina a Timóteo em sua carta, sua primeira carta, no verso 4, quando diz para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, ninguém despreze o teu amor pela palavra, ninguém despreze o teu meditar dia e noite na palavra do Senhor. Isso nos permite dizer que pessoas jovens que amam a palavra do Senhor podem sim aconselhar pessoas mais velhas, orientar e até exortá-las. A transformação realizada pela palavra de Deus nos torna mais sábio do que todos aqueles que rejeitam esta palavra. Vejam a riqueza. Vejam a riqueza de recebermos da parte de Deus o conhecimento de quem nós somos e do mundo que nos cerca. Vejam a riqueza, a excelência dada pela palavra de Deus à nossa vida quando buscamos ela segundo o norte, ou para o norte de nossas vidas. O senso comum nos pressiona, sim. O senso comum nos ataca, sim. O mundo quer dizer o que devemos pensar a respeito das coisas, sim. Mas a palavra lhe foi dada. A palavra de Deus nos foi dada.
E o salmista chega a essa conclusão a partir do versículo 101, quando diz: de todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Não desvio os meus pés, porque observo as tuas palavras. Não me afasto dos teus juízos, porque tu me ensinas. O quanto você tem sido ensinado por Deus? Lembra aquela pergunta que eu fiz no começo? O que é sabedoria? E provavelmente a sua mente foi buscar diversas coisas. Aí espero que ela tenha buscado algum verso da Bíblia ou buscado a compreensão a respeito de sabedoria segundo a vontade de Deus. Mas eu poderia fazer muitas perguntas a você e a mim mesmo. E eu acho que dificilmente a primeira resposta, o primeiro caminho que nós iríamos buscar em nossa mente e coração é: o que Deus diz a respeito disso? O que Deus diz a respeito disso? Os nossos pés não vão se desviar do caminho do Senhor enquanto nós buscarmos a sua palavra. Você quer ser ensinado? Você quer ser conduzido por Deus? Este é o caminho. E o nosso último ponto demonstra isso. A compreensão de nossa realidade estar no prazer por todas essas coisas. Amar, meditar, ser transformado e se alegrar com isso. Eu não sei o quanto você se alegra nos momentos em que você se coloca diante da palavra de Deus. Isso por vezes pode ser algo enfadonho, como um ritual, a devocional de dia, a oração no café, no almoço, na janta. O quanto temos prazer. O amor que nutrimos pela palavra de Deus e a nossa transformação produz em nós prazer. Nada deve ser mais prazeroso do que estarmos em conformidade com a vontade de Deus. O quanto nos alegramos, essa é a questão. O quanto a palavra de Deus preenche o nosso coração de alegria. O quanto o nosso coração transborda de alegria quando vamos para a palavra do Senhor e somos alimentados por ela. O quanto o nosso coração se alegra quando somos confrontados pela palavra de Deus, e isso, embora doa em nosso coração, logo em seguida produz o sentimento de obrigado, Senhor. Obrigado por não me desamparar, obrigado por não se distanciar de mim. Este salmo, como eu disse, não tem por objetivo apenas apresentar a excelência da palavra de Deus, mas mostrar o valor que ela possui na vida daqueles que nela creem. Essa é a conclusão do versículo 104, quando diz: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Diante dessa dádiva, alcançamos compreensão de quem somos e do mundo que vivemos por meio daquele que criou todas as coisas. Sim, esta é a verdade que nos cerca. Existe uma única verdade, a verdade não é relativa. O mundo quer relativizar todas as coisas. Mas a nossa fé, que ama a palavra do Senhor, não permitirá. O quanto a sua vida é pautada pela palavra do Senhor, nos aspectos comuns do dia a dia. O quanto o amor que você diz ter pela palavra de Deus impacta o seu dia a dia. Esta foi a verdade que foi dada ao povo de Deus. Não pelos nossos méritos, e esta é a beleza. A beleza do cristianismo não é pelos nossos méritos, mas é porque Cristo conquistou. Cristo, que é aquele que é a fonte de toda a sabedoria. Sabe por que podemos compreender a palavra de Deus? Não é porque conseguimos identificar a semântica, a gramática da Bíblia. É porque um dia Cristo Jesus morreu para que o seu Santo Espírito habitasse em nós e abrisse a nossa mente. Por isso, aquele mais iletrado dos homens consegue enxergar a verdade que um filósofo não consegue, que um médico, um grande estudioso não consegue, porque nos foi dado por meio de Cristo Jesus olhos
para ver esta verdade. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina esta realidade, quando nos diz, e relatado por João no capítulo 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. A palavra de Deus é aquela que nos prepara para sermos diferentes. A palavra de Deus é aquela que nos prepara para conhecermos a nós mesmos como nós realmente somos. E a percepção do mundo como ele realmente é. Esta é a verdade que nos foi dada. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo orou um dia. Em João 17, temos esta oração quando o nosso Senhor diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Quantas vezes o termo verdade apareceu na oração do Senhor? Conectado com aquilo que receberíamos. A palavra da verdade, a verdade está em nós, a verdade está em nosso coração, a verdade deve ser apresentada por nós ao mundo. Ame a lei do Senhor, medite na lei do Senhor em todos os momentos de sua vida, e você experimentará a transformação que a palavra causa na vida daqueles que o buscam, porque foi por isso que Cristo morreu, para sermos transformados e sermos sim mais sábios do que este mundo, mais sábios do que os mais doutos que não compreendem a verdade do Evangelho. Pergunte-se: quanto amo a lei do Senhor? Responda: o quanto eu tenho meditado nela. Eu sei que isso não é fácil. Todos nós temos os desafios de nosso coração. Não pense que nós, por sermos pastores ou estudiosos, não lutamos contra isso. Lutamos contra o desejo e o amor. Lutamos contra a submissão, não querendo nos submeter à palavra do Senhor no nosso dia a dia. Mas aqui está a palavra do Senhor nos ensinando para onde voltarmos e aquilo que nos guarda. Experimente, busque, deseje ser transformado pela palavra. Viva segundo a palavra. Tenha prazer na palavra. E você verá, como o salmista diz, quão bom é viver pela palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, diante de Ti nos colocamos, Pai, certos da nossa insignificância, certo, ó Pai, da nossa distância, ó Pai, em fazer a Tua vontade de forma plena. Ó Senhor, mas ao mesmo tempo que compreendemos essa insignificância, ó Pai, o Senhor nos dá olhos para compreender quão maravilhoso é o Teu amor ao nos ensinar como devemos caminhar. O nosso coração, Senhor, ainda com resquícios, ó Pai, do amor por este mundo, pelo nosso ego, nos conduz a nos distanciarmos, nos afastarmos, Senhor, da Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, desenvolva em nosso coração, mente, músculos, força, Senhor, para amar a Tua palavra.
O Senhor conhece a realidade de cada um aqui presente ou que está nos acompanhando. O Senhor conhece. Trate, ó Pai, os nossos corações como devem ser tratados. Fale aos nossos corações aquilo que precisamos, ó Pai, ouvir para amar, ó Pai, a Tua palavra cada vez mais. Que possamos experimentar, ó Pai, esta sabedoria, que não é a mesma que o mundo busca. Que possamos compreender os Teus ensinos, ó Pai, e receber todas as bênçãos provindas disso. A Tua palavra é boa, é eficaz. Amamos e queremos amá-la cada vez mais, porque Cristo assim nos conquistou. Para isso Cristo nos conquistou. Pedimos, Senhor, pedimos isso em nome de Jesus. Amém.